pessoal do Instagram. Calma aí que a gente já volta. Olá, boa tarde, você que acompanha a gente aqui pela página do Sebrae no Facebook. A gente estava começando a transmitir uma live, um papo sobre negócio próprio ou franquia. A nossa internet caiu e a gente está voltando agora. Estamos ao vivo no Facebook e no Instagram. Pedimos desculpas aí ao pessoal das duas redes, mas vamos ver se agora a gente consegue seguir adiante o papo. Então, assim, qual é a opção melhor? Abrir o próprio negócio, aderir a uma franquia, quais são os prós e contras de cada caminho? Essas e outras dúvidas a gente vai responder aqui hoje. Então, você tem alguma dúvida sobre o tema? Vem com a gente. Hoje eu estou aqui com dois convidados muito especiais, que é a Haná Salmen e o Enio Pinto, nossos especialistas aqui do Sebrae, que tem bastante experiência aí em consultoria, gestão de negócio, e vão conversar aqui com a gente. Então, como eu já falei aqui, a gente pode ter vantagens e desvantagens em cada modelo, né? Tem um custo que pode ser menor para quem adere ao modelo de franquia, pode ter uma insegurança ou um risco maior para quem adere ao negócio próprio. Então, assim, diante dessas dúvidas, a minha primeira pergunta para vocês é: que fatores, a gente sabe que não existe receita de bolo, cada negócio é um e cada empreendedor também é um, mas que fatores o empreendedor precisa analisar antes de decidir sobre uma franquia ou sobre um negócio próprio? Começar contigo, Haná. Boa tarde para todo mundo. Espero que essa live seja extremamente esclarecedora e que a gente possa ter as melhores informações, os melhores conteúdos para poder esclarecer você, empreendedor e candidato a empresário, a tomar a sua melhor decisão. De uma forma geral, em linhas gerais, o que a gente pode dizer sobre o processo de decisão da abertura do seu negócio, seja por marca própria ou por franquia, é que essa decisão, obviamente, uma decisão extremamente pessoal, ela é muito ligada à realização do empreendedor, a ele fazer um negócio, executar uma atividade que ele consiga se identificar. Quando se fala inicialmente de um custo que pode ser maior ou menor no início de determinada atividade, a gente vai para uma análise que extrapola a questão do custo financeiro, mas é um custo de vida, um custo de realização, um custo de energia que se coloca em determinado negócio. É muito importante porque que essa identificação seja feita no início do processo, porque principalmente quando a gente está falando de franquia, identificar um franqueador, uma marca que tenha a ver com a sua visão de mundo, com a sua visão de negócio, com a sua capacidade de negociação, de custo, de produto, de serviço e de assistência a esse empresário, a esse empreendedor, especialmente no começo da sua atividade, é fundamental. Enio, na tua avaliação, quais os fatores? A gente vai falar muito aqui ao longo do papo sobre os prós e contras, enfim, responder as dúvidas aqui que já chegaram para a gente, mas de cara, assim, quando alguém começa a pensar sobre isso, quais são os fatores mais importantes para esse empreendedor que está assistindo a gente levar em consideração nessa decisão? Bom, olá, Aninha, tudo bom, querida? Tudo prazer bem. enorme estar aqui de novo. Haná, querida parceira também, pessoal que nos acompanha. Vamos lá, o que acontece? Completando a fala da Haná, né, pra gente, porque estou completamente alinhado com o que disse a Haná, deixa eu ver se eu abordo alguns outros pontos. Quando a gente fala de comprar uma franquia, a gente está falando de pegar carona no sucesso dos outros. A gente não está falando em reinventar a roda desde o início, né? Então não tem certo nem tem errado. O que você vai ter que fazer é uma autoavaliação em função do seu perfil. Como é? Você é uma pessoa que quer ter muita autonomia, muita liberdade, tomar todas as decisões dentro do negócio, ou você quer pegar as coisas já um pouco mais mastigadas? Você tem prazer em estar assumindo uma marca já lançada no mercado, uma marca que já tem algum destaque, algum renome, ou o seu prazer é criar do zero uma marca? Ou seja, essa decisão vai ser basicamente sua em função do seu perfil como candidato a empresário. Então, acredito, para a gente começar aqui esse papo, que o que vocês estão trazendo a gente tem muitas técnicas, tem muitas informações de mercado, mas um aspecto muito importante é o perfil e como, porque a gente sabe que um pequeno negócio, ele depende muito, inicialmente, do empreendedor, da energia do empreendedor. Então, ele precisa entender o que está mais de acordo com a personalidade dele, com o perfil dele, para começar a pensar sobre isso. Seria por aí? Verdade. Seria por aí. Até explorar uma coisa, Ana, risco, né?
assim, vamos lá, deixa eu dar um passo atrás até. As pessoas procuram sociedade quando estão nesse momento de começar um empreendimento em função de algumas motivações. As mais recorrentes são, bom, eu não tenho todo o recurso necessário para começar um negócio, eu não tenho toda a competência necessária, todo o conhecimento desse segmento necessário, então vou buscar um sócio que tenha essa competência, ou eventualmente eu não tenho todo o tempo disponível para estar investindo nessa empresa, mesmo tendo capital e conhecimento, eu vou precisar de alguém para estar atuando comigo nesse emprendimento. E muitas vezes muitas vezes também é só uma questão de segurança. Ia chegar lá, Renato. Boa. Ótimo. E aí o que acontece? Essas são as motivações mais aparentes, que as pessoas têm muito conforto em estar colocando. Mas como disse a Haná, tem um quarto motivo, Ana, que de alguma maneira move muitas pessoas em buscarem um parceiro, um sócio, aí no caso um franqueador, que não deixa de ter a figura de sócio, que é o medo. Que é o risco de não ter competência para tocar esse empreendimento, é o frio na barriga de quem nunca empreendeu antes, e aí a pessoa faz uma opção por comprar uma franquia porque pega uma coisa já muito mais formatada, uma coisa já testada. Então, veja, isso é muito legítimo. Né? Assim, começar um negócio numa situação macroeconômica como a do Brasil não é simples. Começar um negócio em qualquer localidade do mundo é um grande desafio. No Brasil, então, esse desafio está redobrado no momento. E aí a opção da franquia passa a ser uma coisa bastante atrativa. Então vamos começar agora respondendo as perguntas que a gente recebeu aqui dos nossos seguidores. Se você que está assistindo a gente tem alguma dúvida, não se acanhe. Deixa aqui nos comentários que a gente vai fazer o possível para responder todas as perguntas que chegarem, ok? E para você que chegou agora, essa é uma live sobre negócio próprio, franquia, que caminho seguir. E a nossa primeira pergunta aqui é do Otávio Luiz da Silva Neto, que é: qual a melhor forma para abrir um próprio negócio? Que é isso que a gente estava falando, assim. Ele não especifica qual é o negócio dele, né? Então, existe um caminho que é melhor do que o outro? Ou depende muito de quem está fazendo a proposta? Eu vou fazer uma analogia que faz muito sentido para mim com o mundo terapêutico, né? Existia um terapeuta muito famoso chamado Jung, que ele dizia que ao tocar uma alma humana seja apenas outra alma humana. Isso vai além de uma resposta concreta, né? Vai além, por exemplo, de um processo de cura. Em consultoria, negócio é mais ou menos a mesma coisa. Vai além de te dizer assim, o que fazer para tu ganhar mais dinheiro, mas o que te realiza, né? Não necessariamente, eu adoro cozinhar, não necessariamente eu teria um restaurante, né? Eu sempre uso esse exemplo. Então, assim, qual é o melhor negócio para você abrir no momento? Primeiro, é o melhor negócio para você. Qual é o negócio que você se identifica? A partir de uma sinalização muito concreta também do que o mercado onde você está inserido sente falta. Porque o negócio existe também para dar lucro, não só para satisfazer a tua vontade pessoal, não só para satisfazer uma realização que é muito íntima, mas também para poder suprir o que a gente chama de dor, né? A dor do cliente. Então, assim, o que naquele mercado existe uma lacuna a ser preenchida, existe uma ausência de um serviço diferenciado, ou de um produto diferenciado, ou até produtos que já existem. Muitas vezes você, como consumidor, fala assim, opa, de repente eu queria que aquele restaurante que é muito gostoso tivesse um delivery e entregasse em casa, aquela pizza que é muito gostosa, eu vou lá e abro uma pizzaria só de delivery, por exemplo, né? Então, passa muito por uma combinação de realização pessoal e percepção no mercado. O que está faltando, onde é que eu consigo explorar isso muito bem. Então, a melhor forma de abrir um negócio é fazendo uma pesquisa e um planejamento que contemple a vocação e o perfil do empreendedor com a necessidade de mercado que não é atendida ainda ou que pode ser melhor atendida. Exatamente. Vamos lá, então. Aqui tem uma pergunta que eu não sei se a gente tem como responder, mas enfim. O Claudir Francisco, ele quer saber quais as franquias em mais destaques no momento. Então, a gente não pode aqui recomendar uma marca em detrimento de outra, mas acho que a gente pode falar pro Claudir a respeito de segmentos, né, Haná? Eu sei que você tem aí estudos e dados a respeito de franquia. Que números a gente poderia dar a ele a respeito de segmentos e tal? Bom, o segmento de franquia, né, a modelagem de franquias desde 2013 até agora, de 2017, ela cresce 8% ao ano. Como o Enio falou muito bem no começo, nas condições macroeconômicas e sociais que o Brasil encontra, isso é muito relevante, né? Quando a gente tem crescimento de
PIB me ajuda, Enio, que é economista, de 1% ao ano, talvez, ou quase isso. Acabou de ser hoje reclassificado, a previsão era 2,6, foi reclassificado para 1,4. Então, ter um setor, ter um segmento que cresce a 8% ao ano é muito relevante. A tendência para 2018 é que o segmento de franquia, o setor de franquia, chegue a 10%. Nos últimos períodos também é um setor onde o número de empregos gerados ele se mantém positivo. Então, a gente tem alguma segurança nessa modelagem de negócio interessante. Os principais setores que estão em crescimento, segundo dados da Associação Brasileira de Franchise, a ABF, que é a nossa parceira, saúde, moda, beleza, bem-estar, em primeiro lugar, né, crescendo 12% ao ano. Em segundo lugar, vem serviços gerais, serviços educacionais, serviços de limpeza, serviços de uma forma geral, né, serviços bastante plurais. E, em terceiro lugar, hotelaria e turismo, né, e hospitalidade. Então, esses três são, pelos números que a gente tem, os principais expoentes de crescimento no setor. Bacana. Deixa eu até, querida, quebrar o protocolo antes da gente passar para a próxima. Não tem protocolo. Pois é. Não, podemos quebrar. Como eu tenho sido convidado com muita frequência, já estou abusando aqui da paciência da nossa âncora, Ana Canedo. Mas, assim, fantástica a fala da Haná. Deixa eu ver se eu consigo traduzir isso de uma maneira bastante didática para vocês, porque eu fiquei aqui aprendendo com a Haná, que de fato é a nossa grande Especialista no tema aqui. Mas veja só, como é que é o nome do colega que fez a pergunta? É o Claudir. Claudir Francisco. Olha só, meu amigo, assim, eu não posso dizer para você que tipo de negócio abrir, até por não te conhecer muito bem. Né? Todo mundo que senta na frente de um técnico do Sebrae e faz essa pergunta, o que eu devo abrir, franquia ou não, a gente responde a essa pergunta com uma outra pergunta. E a pergunta é, o que você gosta de fazer? O que te dá satisfação pessoal? O que te dá realização? O que te dá plenitude? Aí eu volto aqui para a citação da Haná, que foi o Jung, né? Mas assim, começa por aí. Faz a lista das coisas que você gosta de fazer. Dentre as coisas que você gosta de fazer, avalia dentre as quais você também é competente. Eu adoro jogar bola, mas sou péssimo com a bola no pé. Então, assim, o que eu gosto de fazer e o que eu tenho uma vantagem competitiva em relação à média das pessoas. Porque aí eu já tenho algo que eu gosto e sou competente na mão. E aí depois você vai ao encontro da dor do cliente, citando aqui, parafraseando a Haná. A dor do cliente é o seguinte, eu vou resolver algum problema na minha comunidade. A minha comunidade pode ser o bairro, a rua onde eu moro, a micro-região onde eu estou, pode ser um município, o estado, pode ser o mundo. Tá? Então, gosto, sou competente e há demanda por aquilo. Há um problema a ser resolvido. Alguém quer pagar, né? Exatamente. Então, isso vai fechando o seu filtro. Né? Vai fechando o seu filtro. E aí você começa a ter já um leque menor de opções. Você vai até o nosso parceiro também citado pela Haná, que é a ABF. No site da ABF, nos guias de oportunidade de franquia da ABF, você tem uma relação enorme de opções de franquia. E aí você já tendo feito esse filtro, você pode ir lá olhar as possibilidades que você tem de franquia que te agradem. Né? Uma outra coisa... Só acrescentaria, Enio, nessas três perguntas. O que é que eu gosto de fazer, o que é que eu sou competente, o que é que falta no mercado e o quanto eu preciso levantar para colocar isso em prática, que é o investimento, né? Se eu tenho recurso para isso... Exatamente, e onde eu vou buscar esse recurso. Isso. Agora, aí até, completando ainda, Ana, a fala da Haná, assim, ela deixou muito claro, a gente tem uma questão hoje que é a economia do acesso, que é a era da experiência que está posto, independentemente de estar falando de franquia ou não. Exato. Mas o que a gente observa, Claudir Francisco. Desculpe, Claudir Francisco. O que a gente observa, Claudir Francisco, é que a gente vive num momento de muita servitização. Quase todos os produtos estão virando, na verdade, serviços. A gente fala muito por aí que as pessoas não querem mais comprar uma furadeira, elas querem o furo na parede, né? A gente vem observando um movimento muito interessante em grandes metrópoles, onde você já tem aquele serviço de locação de bicicletas, de bike, bastante disseminado. Boa parte das lojas que vendem bicicleta estão fechando suas portas. Uhum. Hoje o que sobrevive são empresas que vendem bicicleta especializadas para atleta. E bicicleta para criancinha você compra no supermercado. Uhum. Mas uma empresa que vende bicicleta para passeio perdeu o mercado porque hoje eu tenho o serviço de locação de bicicleta.
né? E aí a fala da Haná, muito feliz, mostra o quê? Que todos os setores que estão bombando na área de franquia são de serviços. Né? É o que a gente chama, hoje é muito mais o uso do que a posse, o serviço do que o produto, Exatamente. a era da experiência. Então, considere isso tudo. Nossa listinha está crescendo. O que eu gosto, onde eu sou competente, que resolve um problema de um cliente na minha comunidade, se eu tenho recursos disponíveis para implantar isso aí, tá? E se está em sincronia com toda essa tendência de novos conceitos de uma era da experiência, de uma economia de acesso. E aí faz muito sentido a gente falar na questão de pegar carona, como o Enio falou, de pegar carona no sucesso de alguém, que é a franquia, né? Porque quando eu tenho um modelo de negócio já testado, quando eu tenho uma marca já experimentada no mercado e quando eu tenho uma tendência de consumo que aponta para a questão dos serviços de uma forma extremamente personalizada, como, por exemplo, saúde, beleza, bem-estar, eu desenvolver uma relação de consumo, de compra com o meu cliente, com uma marca já conhecida, com uma reputação já existente, isso é muito mais fácil, né? E isso explica por que a gente tem uma mortalidade, um fechamento de negócios tão menores, por exemplo, em franquias, do que negócios de marcas próprias nos seus anos iniciais. Para quem anotou aí, já tem um checklist, né? Para começar a pensar. Legal. Isso aqui vai dar um livro. A gente vai agora intercalar as perguntas que a gente recebeu antes com as perguntas que estão chegando agora. A nossa seguidora Chris Journey, do Instagram, ela quer saber o seguinte: as franquias têm retorno mensal, mesmo pagando royalty? Toda empresa tem retorno mensal se bem gerida, né? Então, assim, uma franquia, grosso modo, ela não difere de uma loja marca própria. Não difere no seu funcionamento, na sua operação financeira. Os principais elementos que a gente agregaria, além dos royalties, ou possivelmente luvas, custos com localização, se você está num shopping, se você está na rua, e taxas de publicidade, porque alguns franqueadoras, né, algumas marcas podem fazer no seu contrato que isso seja mensal ou semestral ou anual mediante algumas promoções, e aí isso varia muito de marca para marca, mas de uma forma geral, o teu fluxo financeiro, o teu giro é o mesmo, então não tem outras grandes despesas, o que significa que quanto melhor você gerenciar financeiramente a tua franquia, melhores vão ser as tuas retiradas, dentro do limite do que o mercado vai te dar. O bom da franquia é que quando você está escolhendo uma marca para poder adquirir, como os franqueadores eles já têm um serviço de inteligência muito bem montado, ele consegue te dizer, ou predizer, né, eles conseguem te indicar com quanto tempo o investimento naquele negócio vai ser coberto com 18 meses, com 24 meses, com 12 meses, enfim, guardadas algumas variáveis, né? Ele vai dizer, olha, se você investiu X, daqui a 18 meses esse X vai voltar, vai empatar, né? Vai dar o ponto de equilíbrio do teu negócio. E ele também te indica qual é a média de faturamento para aquele mercado previamente já pesquisado pelo franqueador, pela marca, que muitas vezes é o que vai determinar que marca o empresário vai decidir representar ou ser licenciado naquele território. Quanto maior o faturamento, maior o investimento na marca, né? Então, assim, a gente pode ter, por exemplo, no caso, quem quer investir em franquias mais baratas, uma boa solução também é ir para micro franquias. Tem um menor investimento, mas também tem os ganhos, as retiradas, né, o faturamento e o lucro proporcional a esse investimento. E hoje o mercado tem muitas opções, né, Renata? Tem, inclusive, micro franquias baseadas em home office, né? Muitas. Então, tem muito, e aqui tem uma pergunta online, que até o Enio comentou sobre isso, que é do nosso seguidor também do Instagram, que é o Thiago Tico. Ele pergunta onde pesquisar por melhores franquias. O Enio citou o guia da ABF, que é nossa parceira aqui, né, no trabalho com as franquias, né, a Associação Brasileira de Franchising. Então, lá tem muitas informações a respeito disso, de micro franquias, qual é o investimento, se é home office, se não é. E a partir do momento que o empreendedor faz o checklist que a gente falou aqui, né, levando em consideração os aspectos para começar um negócio, e ele decide que para ele é melhor ter uma franquia, a partir do momento que ele define o segmento, uma boa dica também é que ele verifique naquele segmento, eu quero ter uma franquia de alimentação, então eu tenho um capital X que eu posso investir. Ele pode comparar as franquias disponíveis no mercado
Sim. naquele segmento. É uma boa dica também, né? Que É. aí ele vai ver o que mais se adequa ao interesse dele, né? Eu não sei onde é que o Thiago Tico, né? Eu não sei onde Tiago Tico. Thiago Tico, eu não sei em que localidade ele está, mas uma outra dica também de pesquisa que eu acho que é muito relevante, além, obviamente, do próprio site da BF, existem muitas feiras de franquias regionais, né? Existem feiras, eventos de franquias realizados pela própria BF, realizados por outros parceiros, realizados pelo próprio Sebrae, as feiras do empreendedor, que o Sebrae realiza pelo Brasil afora, elas sempre levam muito conteúdo de franquia, muitos franqueadores prospectando novos franqueados a partir de demandas locais, de oportunidades naquele estado, naquela região. É bem bacana também acompanhar, além da BF, também o próprio calendário do Sebrae. Em algumas páginas de Sebrae estaduais a gente tem alguns simuladores também para esse tipo de investimento. Eu acho que é bem legal olhar, mas também uma outra dica, seguindo na tua linha, olhar, por exemplo, eu já me interessei por uma marca. É importante buscar como os franqueados daquela marca enxergam essa relação. Existe muita reclamação judicial? Existe muita contenda, né? Juridicamente falando, existe muita contenda, muito conflito. Aqui na internet é treta. Exatamente. Dá muita treta? Então, se der muita treta... Não, porque se tiver liberado falar o memes, eu vou... Não, treta. Até treta tá liberado. Por Treta favor, tá porque ok. senão eu Treta não vou tá- entender. Treta tá liberado. Os meus cabelos brancos. Então, assim, traduzindo para o internetês, se essa é uma relação de treta ou se essa é uma relação de diboísmo. Se essa relação é de boas, tranquilo, continua a ter essa relação com o franqueador, né? Mas é muito importante ver qual é o nível de reclamação judicial que você tem no setor e com aquela marca. Nós estamos falando treta, mas o caso é sério. Muito sério. É verificar, e hoje a internet, né, onde a treta se popularizou, ela oferece essa possibilidade. Você pode consultar processo, pode consultar várias informações. E tem associações de franqueados. É muito importante também identificar associações de franqueados, porque hoje, né, você se organiza em coletivos, enfim, e conversar, né? Interessante dizer que é associações de franqueados de uma determinada marca. Exatamente. Então tem a associação dos franqueados da McDonald's, para que eles tenham mais poder de barganha junto ao franqueador. Exatamente. Tá. Enio, seguindo aqui para a gente conseguir responder o maior número possível de perguntas, o Edevaldo Ramos, ele mandou uma mensagem para a gente dizendo que a esposa dele quer abrir uma empresa de artesanato, com matéria de tecido, bolsa, necessaire, e a gente não sabe se ela fabrica ou como seria. A gente até respondeu para ele com um conteúdo do nosso portal do Sebrae, né? Com conteúdo sobre lojas de artesanato, mas eu quero juntar a pergunta do Edevaldo com uma outra pergunta que a gente recebeu que segue nessa linha, que é da Leni Paula, que quer saber os passos para montar uma empresa online de venda de artesanato. Dicas para quem quer montar uma empresa online de venda de artesanato. Então, a gente tem aqui, acredito, 3 pontos principais para falar para esses dois seguidores. Sobre loja online, sobre franquias nessa área de artesanato e sobre marketplace de artesanato, né, que a gente também sabe que tem. Então, eu queria que você comentasse como abre ela sendo pouco, marca própria também. Como abre sendo marca própria, né, que é o caso online ou física, e as oportunidades tanto em franquia como em marketplace. Leni e Edivaldo, primeiro, assim, quando você vai abrir um negócio, esse passo a passo que a gente mais ou menos definiu aqui de maneira bem didática, ele tem serventia para um negócio analógico, um negócio físico e um negócio digital. Tá? Ele basicamente contempla aí essas duas possibilidades. Lembrando que o negócio digital ele tem uma possibilidade de mercado muito maior. Você não fica restrito a uma área física, você está falando aí do planeta. Por outro lado, o grande desafio é ver como é que você vai fazer o seu produto chegar na mão do seu cliente. Tá? Esse é o grande desafio para quem começa um pequeno negócio como o seu e ir numa linha mais artesanal. O que acontece? Para quem vai começar, talvez já começar com uma pegada digital seja bastante ousado, porque você não vai aparecer tanto nos sites de busca como você imagina no início. E aí você se utilizar de marketplaces já estabelecidos para que você esteja ali e usar isso como vitrine, seja o melhor caminho para quem vai começar. Só fazer um parêntese, Enio, você falou que quando o empreendedor decide abrir uma loja online, ele precisa se preocupar em como que esse produto vai chegar até o cliente dele. Quando esse produto é um artesanato,
que Pois pode, que pode ser frágil, ele tem que ter um cuidado Perfeito. a mais. Todas E essas isso especificidades. precisa estar previsto no planejamento, porque isso pode representar, inclusive, Um um custo maior com embalagem, plástico bolha. Ela fala artesanato, a gente não sabe em que material, mas acho que é uma ressalva importante nesse Não sentido. tenha né? dúvida. Ótimo, bem lembrado, Ana. Assim, o que acontece? Todo mundo que vai cuidado com o mexer com... estoque também, né? Porque a produção é super limitada. Eu são anuncio X quase peças. que peças únicas, Exatamente. né? Peças autorais. Você né? anuncia uma quantidade de peças limitada e aí você tem uma demanda que às vezes pode ultrapassar aquilo que você previu inicialmente. Então, essa equação é bem importante. Bem importante. Não, tem aí alguns desafios inseridos, tá? Porque assim, quando a gente fala da loja física, você tem uma vantagem de poder tocar o produto, de poder ter uma experiência ali com o produto. E quando você fala de peça autoral, de peça única, de artesanato, isso faz bastante sentido. Né? Um outro link muito utilizado para a venda do artesanato é quando ele conta um pouco da história de uma determinada região. Né? Você vai lá para Tocantins, você vai lá para o Jalapão, vai comprar artesanatos do Capim Dourado, que é próprio, que é local. Então você tem toda aquela vivência, aquela experiência, aquela troca com a região. Você sai dali impregnado de capim dourado, louco para usar capim dourado, adquirir capim dourado e tal. Isso à distância fica um pouco mais difícil quando se fala de peças autorais, peças únicas na questão do artesanato. E um outro grande desafio que está por trás disso tudo aí é que você, artesão, essencialmente é um artista. Né? E aí todo mundo que vai empreender na área de artesanato tem que conseguir conciliar esse teu lado artista com um lado empreendedor, com um lado de gestor de pequenos empreendimentos também. Eu não sei se você busca aí um sócio, se você consegue ter um perfil mais plural e atender bem a essas duas demandas. Aparentemente ele está com a esposa, não é isso? A esposa faz, ele pergunta em nome da esposa. Ele pergunta em nome da esposa, isso. Porque o que acontece, assim, quando a gente fala de... O Edevaldo Edevaldo, quando você fala de gerenciar um empreendimento, você tem 3 ou 4 grandes áreas aí em que você vai fazer a gestão. Uma que é o que a gente fala do lado operacional, e aí deixa eu pegar um exemplo aqui mais corriqueiro, um restaurante. O lado operacional é cozinha, é atender cliente, a operação daquele empreendimento. Um outro aspecto que é o back-office, que é a de gestão daquele empreendimento, a gestão do fluxo financeiro que passa por aquele empreendimento, das pessoas que vão atuar naquele empreendimento, de materiais, de insumos que você vai utilizar para o seu restaurante acontecer. Então você vai ter a operação do restaurante, você vai ter a gestão do restaurante, você vai ter que se desenvolver também de aspectos mais comportamentais, ter uma atitude empreendedora que é fundamental para ter uma boa operação e uma boa gestão. E ainda coloca uma pitada nisso aí, porque no teu caso, essa operação é a operação de uma oficina de arte. Né? Então você tem um ateliê onde tem todo o processo de criação, de confidencialidade de produtos e processos que você utiliza e tudo mais. Então, assim, é uma coisa realmente desafiadora, mas assim, apaixonante. Para quem é um artesão, conseguir fazer uma linha de produção, comercializar seus produtos, suas peças únicas, isso aí vai te trazer uma realização muito grande. Agora, não sei se tem, aí vou apelar para a Haná aqui, franquia. Tá? Tem? Tem. Então, tem franquia para quase tudo, né? Existe franquia, inclusive, acho que nessa área que ele menciona, né, de tecidos e tudo mais, tem franquia, eu acho que na parte de bordados e rendas. Hoje a gente tem visto, por exemplo, em espaços urbanos onde historicamente não tinha muito espaço para artesanato, estarem sendo ocupados por lojas de marca própria e por franquias de artesanato como shoppings, em grande parte, porque também apresentam uma capacidade de lotação desses espaços um pouco ociosos. Os shoppings passaram por alguns momentos mais críticos nos últimos anos e têm sido espaços de galerias, ateliês e lojas de marca própria e franquias na parte de artesanato. O artesanato começa a ganhar, né, outros contornos para além do território. Obviamente a gente tem uma vinculação, né, muito grande disso que a Anne falou. Eu vou no Jalapão e quero trazer capim dourado, mas se a gente for falar, por exemplo, de produtos, objetos artesanais vinculados, por exemplo, com o mercado religioso ou com o mercado étnico, que não tem muita fronteira, então eu estou aqui, eu posso entrar num
marketplace, e a gente tem marketplaces no Brasil, que são plataformas de comércio eletrônico especializadas em artesanato. Eu posso estar aqui em Brasília e comprar um berimbau da Bahia, comprar um patuá, um amuleto indígena do Amazonas, ou posso comprar um maracá do Mato Grosso. Esse perfil de artesanato te permite fazer isso. Exatamente, permite fazer outras conexões comerciais. Então, é muito importante nessa concepção você identificar qual é o diferencial do teu artesanato. Ele é um artesanato que ele te remete mais a uma questão territorial, ou ele é um artesanato que dialoga com outras, que se conecta com outros diferenciais. E aí sim também você consegue identificar qual é o melhor canal de venda para ele. Se você vai vender de repente na feirinha do seu município, se você vai distribuir para alguma loja, com mais apelo de design e de inovação, que isso também é muito importante, agregar esse tipo de informação no teu artesanato, ou se você vai distribuí-lo e vendê-lo online. Olha só, Só uma coisinha, não tô que assim, a gente tem muita pergunta aqui, eu quero responder essas perguntas, eu vou até pedir pra gente ser mais objetivo nas respostas, porque a gente já tá aí com quase 40 minutos de live, senão o pessoal cansa, desliga, entendeu? Tem que cuidar da audiência. Olha só, porque o assunto é muito bom, né? A gente vai se empolga. A Kaline Silva, ela faz uma pergunta que é bem objetiva. Ela quer saber o seguinte: qual é o tempo máximo que eu devo esperar para começar a lucrar com uma franquia? 1 a 2 anos? 3 já seria um tempo de espera muito longo? A gente poderia falar em tempo máximo? Não, porque isso depende da relação de cada franqueado com cada franqueador. Mas de uma forma geral se você está fazendo, se você adquiriu a franquia, você está fazendo tudo certo, não tem nenhuma grande variação no teu mercado, você seguiu a recomendação do teu franqueador e ainda assim aquele tempo indicado por ele nessa relação de retorno do investimento não está acontecendo e você está seguindo o seu script, é hora de você parar e discutir, e fazer uma DR, e discutir a relação com esse franqueador. É bom ligar o sinal amarelo. Entrando com mais contundência na resposta da Haná. O que acontece? A única diferença que você vai ter numa franquia para um negócio normal, de itens de custos na sua planilha de custos, que pode impedir que o lucro aconteça, são os royalties, que é um percentual do teu faturamento que você manda para o teu franqueador. Tá, para continuar usando a marca dele e para que ele consiga estar sempre à frente desenvolvendo linha de produtos novos para você. Esses royalties vão variar aí de 4% a 10% dependendo da rede que você for aderir. Então, ou seja, você tem todos os itens que uma empresa tem, de custo, locação, encargos, tributos, funcionários, água, luz, telefone e tudo mais e tal, e mais o royalty. Então, nada impede que você comece a ter lucro quase que imediatamente quando se trata de franquia, porque, veja, você não vai começar do zero uma nova marca. Você já começa, quando se trata de franquia, com uma carteira de clientes. Então, assim, a gente falou aqui da McDonald's. Uma marca conhecida, pelo menos, eu vou te falar aqui, o McDonald's tem um notório no planeta. Assim, quando você abre uma McDonald's, no mesmo dia você já vai ter gente consumindo, porque já é uma marca de conhecimento mundial, então... assim, a tendência é que você comece a formar lucro quase que de imediato. Tem marcas nesse processo, tem marcas menos conhecidas, que são as marcas mais acessíveis e mais baratas, para o empreendedor, mas é importante também você que abriu uma franquia, você que está querendo abrir uma franquia, entender que a franquia não é uma empresa que se cria sozinha. Nada se cria sozinho. Isso requer seu esforço, isso requer a sua atenção. E é bom ver dentro dessa relação qual é a tua liberdade. Inicialmente, liberdade de produto e de serviço, não porque isso faz parte da relação que você estabeleceu. Mas você tem liberdade de que forma você vai gerir, de que forma você vai fazer, por exemplo, o relacionamento com o teu cliente naquele território. Isso pode te ajudar a acelerar os teus ganhos, os teus lucros. A gente está aqui falando muito das vantagens de adotar um modelo de franquia, por essas razões, que os especialistas já falaram, mas eu acredito que o alerta que a Haná está fazendo é muito importante. Não existe sucesso garantido. Não aderir a uma franquia, tipo, ao invés de comprar um apartamento, eu vou pegar esse dinheiro, vou investir numa franquia e pronto, eu vou ter X por mês. Não é um investimento bancário, digamos assim. Ele precisa de gestão de pessoas, ele precisa de gestão de estoque, precisa de gestão do negócio, Então, aderir a uma franquia não é necessariamente garantia de sucesso. Precisa de ter realmente muito trabalho. O Fabrício Moura quer saber, é nosso seguidor do Facebook, ele quer saber se micro franquias, que a gente já falou aqui, é uma boa opção para quem tem pouco dinheiro.
É. Sim. A resposta é sim, é uma boa opção para quem tem muito dinheiro, Pouco. Falei muito? Falou muito. Muito? Não. É para quem tem muita vontade e pouco dinheiro. E para quem quer ter muito dinheiro. Exatamente. E para quem quer ter um bom dinheiro, então é uma boa opção. A microfranquias são um fenômeno muito recente no mercado de franquias. A gente tem muitas opções, desde microfranquias online, a microfranquias em casa, que a Ana já falou, né, de home office, e microfranquias em pontos físicos mesmo. Inclusive, dependendo da disponibilidade do empreendedor, de tempo de investimento, e ele pode até utilizar a microfranquia para ir ganhando alguma musculatura de gestão, né? Para ser um laboratório e, de repente, virar, quem sabe, um multifranqueado, que é aquele empreendedor que tem muitas franquias de várias marcas e de vários setores, que é uma figura também muito, muito presente, que cresce muito no cenário de franquias no brasileiro. Bacana. Completando também, dizer o seguinte, veja, a microfranquia, ela nem sempre demanda que você fique full time nela. Isso aí. Né? A operação de uma microfranquia é bastante simples, de baixíssima complexidade. Você tem carrocinhas, por exemplo, que vendem... Quiosques que vendem churros e tal. Então, o que acontece? Você não vai ficar ali o dia todo, você não vai ter que dedicar toda a sua agenda àquele tipo de empreendimento. E aí tem essa possibilidade que a Haná sinalizou, que é de você diversificar. E aí você ter, assim, diferentes bandeiras. Você ter um conjunto de micro franquias de diferentes bandeiras que vão, de alguma maneira, te dar um rendimento talvez até melhor do que você teria com uma única bandeira de um negócio de médio porte. Porque quando um tipo de empreendimento não está indo muito bem por algum motivo, pode ser sazonal, você está compensando dentro de uma outra frente com uma outra bandeira. Isso é bem interessante. O Edmilson e a empresa T4 Soluções, são nossos perfis que nos seguem no Instagram, eles fazem perguntas semelhantes. O Edmilson tem uma fábrica caseira e pergunta como que ele faz para franquear essa marca, e a T4 Soluções quer saber como é que faz para transformar a empresa dele em uma franquia. Então, são empreendedores que querem se tornar franqueadores. O que a gente pode dizer? Eu sei que no portal tem material sobre isso, né, eu fico tão feliz com esse tipo de pergunta, tão feliz, porque quando a gente trabalha com franquia, normalmente a gente responde perguntas de quem quer abrir um negócio. Mas quando a gente começa a receber perguntas de uma empresa que quer ser franqueadora, é porque nossos clientes já estabelecidos estão indo muito bem. Isso me dá muita felicidade, né? Porque a franquia, ela é, de fato, o mecanismo de expansão, a estratégia de expansão de mercado, de ganho de mercado mais organizada que se conhece, né? Porque uma empresa, por exemplo, quando a gente pega mercados como o americano, a gente tem redes de empresas lá que tem 200 lojas antes de abrir o seu processo de franquia. Então, ela experimenta como é gerir isso em diferentes territórios, em diferentes condições, com diferentes fornecedores, antes de entregar o modelo redondinho, prontinho para o seu empreendedor. Isso é muito importante, porque isso demonstra muito o cuidado que esse empreendedor tem com o seu próprio sonho, com o seu próprio negócio. A gente tem no Sebrae algumas possibilidades de fazer, de contribuir com esse processo. A gente tem um instrumento muito legal que chama o Sebrae Tech, que é uma consultoria tecnológica que é muito fortalecida pelo meu amigo Enio, né, nos últimos anos, que liderou o Sebrae Tech, e que ajuda a fazer toda a parte operacional do teu negócio. O que é isso? Mapear os processos, né? Manualizar tudo. Essa consultoria, ela é subsidiada, é importante entrar em contato com o Sebrae mais próximo ou ligar 0800 570 0800 e agendar uma visita, né, de um agente do Sebrae ou ir até o Sebrae mais próximo para poder conhecer como funciona. Manualizado isso, a gente começa então esse processo produtivo, a gente começa a partir para os processos de gestão, para os processos gerenciais, né? Então, você vai fazendo isso em camadas. A partir da estruturação toda do teu negócio, aí sim você começa a formar o preço, né? Então, quanto que eu vou cobrar para entregar essa tecnologia de gestão para um terceiro? Para dizer assim, olha, eu tenho uma fábrica de bolo ou de cupcake, eu fabrico desse jeito, eu tenho uma fábrica eu não sei do que se trata, a fábrica do cliente, mas o meu processo produtivo é assim, esse assado, está aqui a chave do segredo, eu cobro tanto por isso, em compensação, daqui a tantos meses o seu ganho vai ser esse, né? Mas procure o Sebrae que a gente tem como te ajudar. E aí tem uma só um minutinho, que tem uma nós recebemos um elogio aqui que
talvez sirva aí de balizador para o Edmilson e para a T4, que é do nosso cliente e seguidor do Facebook, o Renan Góes. Ele elogiou o atendimento do Sebrae, disse que procurou o Sebrae sobre franquias e tirou várias dúvidas, ótimo atendimento. Então, fica aí o convite, fica primeiro o agradecimento ao Renan pelo elogio. Por isso que a gente está aqui, viu, Renan? Assim, para aqui e no país inteiro, né? Onde tem o pequeno negócio, tem Sebrae, né? Aqui tem Sebrae, aqui tem pequeno negócio. Para esclarecer as dúvidas, para apoiar os empreendedores aí nos seus sonhos, nos seus projetos. Então, Edmilson e empresários aí da T4 Soluções, fica o convite, acesse o nosso portal, sebrae.com.br/fale com Sebrae, acesse os conteúdos sobre franquias e agenda uma conversa aí no escritório mais perto de você. Enio, desculpa amiga, te... Não, por favor, porque eu já... Economista, microfone na mão, pelo amor Já de era. Deus. Ave Maria. O que acontece, querida? Umas questões bem práticas para completar a fala da Haná. Aqui é Felipe Coutinho na imagem, está fazendo uma tabelinha aqui, campeã. O que acontece, assim, Edmilson, pensa numa coisa assim, hoje você tem uma fábrica de bolos, a gente não sabe exatamente qual é a fábrica dele. Pensa que a partir do momento em que você se estrutura como franqueador, você não vai vender mais bolo, não vai vender mais só bolo. Você vai agora vender empresas, vai vender unidades franqueadas de fábrica de bolo. Então, o teu negócio muda radicalmente. Uma outra coisa relevante, todo mundo que vai comprar uma franquia, eu sempre oriento o seguinte, pergunte para o franqueador... coxinha. De coxinha. Acabou de responder aqui. Nossa. Pô, que bom. Então, você não vai vender mais Abre coxinha. Brasília. Olha só, é muito diferente vender coxinha e vender franquias, unidades franqueadas que fazem coxinha. Uma outra questão é a seguinte, Edmilson, quando eu vou comprar uma franquia de um franqueador, assim, bom, se você está me vendendo, você está me dizendo que é um bom negócio, tá? Então, a pergunta óbvia que eu te faço, quantas unidades você tem? Se é um bom negócio, você deve ter 5, 8, 10 unidades, porque é um bom negócio. Aquele franqueador que tem uma única unidade, eu já desconfio. Você percebe? Então, assim, em que estágio você está? Pensa uma outra coisa que é muito relevante. O teu negócio é replicável, né? Porque ele vai ter que fazer exatamente como você faz. Como a Haná falou, eu vou manualizar e replicar o que eu estou fazendo. E uma outra coisa muito mega, ultra, super, ninja, power relevante. Você tem um pulo do gato que ele jamais terá, porque veja, toda vez que você compra uma franquia, você assina um contrato de não concorrência, que significa dizer o seguinte, eu vou comprar a franquia do Edmilson, vou aprender a fazer coxinha, daqui a 3 meses eu já sei fazer coxinha, Tchau. eu me livro do Edmilson, paro de pagar royalties e monto a minha própria fábrica de coxinha. Isso no contrato é proibido. Né? A não concorrência, entre 2 e até 5 anos, a pessoa que teve uma franquia sua vai ficar impedida de fazer alguma coisa similar ao que você faz. Mas veja, o teu negócio tem um pulo do gato, que você tem em mãos e que só você sabe fazer. Você percebe? Essa Porque, questão assim, do contrato é muito importante, porque nos contratos de franquia, de uma forma geral, a gente tem 2 cláusulas que é muito importante que o empreendedor atente. Uma delas é a cláusula de quarentena, né? O que se chama de cláusula de quarentena, que o Enio já falou. É um período que, após a desistência após o rompimento do vínculo, seja o franqueado desistindo, ou seja o franqueador iniciando essa ruptura, quem comprou a franquia não pode ter nenhum negócio idêntico ou similar naquele ponto de venda. Além disso, você tem uma outra cláusula nos contratos de franquia, que é uma cláusula de raio, né? Que é basicamente vinculada a perímetro. Então, assim, eu tenho uma franquia de coxinha na rua A, mas eu quero abrir uma outra loja de uma outra fábrica ou outra empresa de salgados a 3 quilômetros de onde eu já tenho. E aí eu não quero ser mais a franquia dessa coxinha, eu vou abrir uma marca própria. Isso também não pode. É muito importante olhar quais são as cláusulas de entrada e de saída dessa relação, né? É muito importante. Tanto para esses nossos seguidores que querem se tornar franqueadores, quanto para quem pretende aderir a um modelo de franquia. É casamento. Né? É isso aí. Olha só, pessoal, a gente já está chegando ao fim aqui do nosso papo, né? Um assunto bacana, a gente poderia aqui ficar conversando muito tempo. Tem alguma dica ou alguma informação importante que a gente não tenha abordado aqui, que vocês queiram encerrar, assim, que nem minutos finais, né, de debate? Alguma consideração que vocês acham importante deixar para os nossos seguidores? Tem... Tá. Obrigada. Eu acho que uma coisa
que, de repente, é importante a gente lembrar para quem está seguindo a gente, são as causas de fechamento de franquias, né? Que foi uma pergunta que, de repente, não veio, mas eu trouxe uma colinha porque ela sempre aparece em outros espaços de debate. A gente levantou as principais causas de fechamento, né, de franquias, e algumas delas convergem. Eu já troquei uma ideia com ele antes da gente entrar nessa live, e também a mesma coisa para negócios de marca própria. Primeiro item, localização. Quando você tem um franqueador com uma estrutura já interessante, muitas vezes essa localização já é previamente mapeada por ele, e ele vai te dizer, olha, não, essa lanchonete que eu tô te vendendo, ou esse salão que eu tô vendendo para ti, é melhor se for nesse bairro, é melhor se for nessa rua e tudo mais. Se você não tiver esse suporte de localização, é porque, de fato, como o Enio falou, aquele negócio não tá tão de pé assim, não tem tanto sucesso assim. Localização é muito importante pro negócio. Um outro ponto é capital de giro, né? As empresas, as franquias que fecham precocemente, fecham porque o empreendedor coloca sua reserva financeira no investimento, do ponto da taxa de aquisição de franquia, dos royalties, da propaganda e uma série de outros, da mão de obra, do estoque, e esquece que nos 6 primeiros meses ele vai precisar de dinheiro para girar essa operação, né? E não necessariamente aquelas vendas iniciais vão cobrir todos esses custos. Então, isso é muito importante. O terceiro item que mais causa o fechamento de franquia é o processo de capacitação. Nunca subestimem o processo de capacitação do negócio, da empresa e o seu próprio processo. Voltando àquela máxima de que a franquia não se põe de pé sozinha. Só aí aparece a concorrência, né? Então, só aí o problema é dos outros. Até então, quando se fecha, o problema, né, é nosso, né? É um olhar muito para dentro. Só aí, então, a concorrência de forma muito acirrada e não percebida no processo de planejamento, ela pode levar uma franquia a encerrar, e aí, posteriormente, também sazonalidade, quando você não faz o seu planejamento. De uma forma geral, a gente entende que num cenário aí, turbulência, onde o país está saindo, né, da crise, mas ainda está observando muitas variáveis macroeconômicas aí nessa reta final de ano, início de 2019, que as franquias, quando bem escolhidas, quando bem identificadas e quando bem harmonizadas entre empreendedor e franqueador, elas podem ser um caminho muito interessante para empreender, e com isso contem sempre com o Sebrae, com nossa rede no Brasil inteiro. Bacana. Muito legal. 3 perguntinhas que você tem que fazer quando for comprar sua franquia, né? Você vai ter uma lista de quem já é franqueado, procure um franqueado. Você tem toda a liberdade para fazer isso, o franqueador dá a lista para você, agenda até esse encontro se necessário. Uma pergunta muito óbvia. Encontrei a Ana Canedo, ela tem uma franquia A, e eu pergunto assim, Ana, se você tivesse de novo recurso na mão, você compraria novamente essa franquia? Por que sim, por que não? Assim, se você tem de novo esse dinheiro na mão, você compraria a segunda franquia, você já tem uma, você permaneceria nessa bandeira ou você ia diversificar? E muito em função do que ela vai falar, vai te ajudar a tomar essa decisão. Outra coisa, virar para o franqueador e perguntar o seguinte, eu quero a lista de todo mundo que é franqueado seu e quero saber o seguinte, quem é o que fatura menos e quem é o que fatura mais dentro da sua rede de franquias? Porque aí eu vou ter já a oportunidade, antes mesmo de começar, de saber o seguinte, olha, eu vou estar dentro dessa banda de faturamento, se isso me satisfaz ou não. E uma última coisa que é muito relevante, quando você começa a negociar com o franqueador, ele é que vai dizer para você quase sempre aonde abrir a unidade franqueada. Então, muitas vezes, não é nem na cidade onde você mora. Ele fala, olha, o meu plano de expansão da minha rede de franquia não tem franquias aqui para Brasília, eu estou querendo abrir em Fortaleza. Então, pergunta logo, porque você pode estar negociando, estar avançando na negociação e não sabe que essa franquia está sendo negociada para Fortaleza e você não quer ir para lá. Então, assim, teu plano de expansão contempla novas unidades em Brasília, onde eu moro? Então, é um outro ponto que é muito relevante. Então tá certo, pessoal. A gente está chegando ao fim aqui do nosso papo. Para encerrar, eu quero dizer para a Rocha Nutri, que é nossa seguidora aí no Instagram, que pergunta, vou abrir minha empresa, como faço? A gente vai mandar para você um passo a passo de como abrir o negócio. A gente tem esse material no nosso portal. E a gente pode conversar mais, né, para entender um pouco melhor e, de repente, direcionar você para um atendimento personalizado. Bom, eu quero agradecer aqui os nossos convidados de hoje, a Haná Salmen e o Enio Pinto. Agradecer todo mundo que participou, que mandou perguntas, que assistiu, acompanhou aqui com a gente.
Continuem acompanhando os canais do Sebrae nas redes sociais, continuem deixando aqui seus comentários, compartilhem esse link, o vídeo vai ficar disponível aqui no Facebook. Então, compartilha com quem não pôde assistir agora e continue acompanhando. A gente sempre vai se esforçar aqui para preparar o melhor conteúdo para vocês. Tá certo? Uma boa tarde a todos e até a próxima.